Olá, vamos começar pelo problema da realocação de memória. O problema da realocação de memória consiste no fato de que, quando temos uma estrutura de dados sequencial, ela ocupa um determinado espaço da memória e não podemos infinitamente ocupar a parte da frente e por aí vai. Nós precisamos pedir mais memória para o nosso computador, e quando isso acontece, em vez de ele nos dar um pedaço que está ao lado, ele nos dá um novo pedaço com o tamanho que a gente pediu. Então a gente pode pegar todos os elementos e escrever para cá. Só que tem um problema muito evidente nisso. Se a gente fizer essa escrita direta, de um em um, chegaremos naquele problema de complexidade O de N. Já que para cada elemento que a gente adicionar, a gente vai precisar de novo pedir um pedaço da memória, que seria N mais 1. Então, tentamos melhorar um pouco isso. E se, em vez de pedir um único bloco, a gente pedir o dobro dos blocos? Será que muda alguma coisa? Primeiramente, a gente vai ocupar uma quantidade muito maior de memória. Isso é fato. Vamos ocupar 2N aproximadamente. Porque se essa parte da memória está ocupada e vai ocupar aqui, essa parte daqui está completamente inutilizada. Claro, com exceção desse primeiro bloco, que vai ser ocupado pelo excedente que tinha no bloco anterior. Mas qual é o impacto disso aqui, além da memória e na performance? Quantas escritas são feitas? O fato é que, se ficarmos escrevendo dessa maneira, nós vamos ter uma quantidade de redimensionamentos muito pequena. Esse redimensionamento ele vai ser de aproximadamente O log de N. Por que O log de N? Porque a cada etapa que a gente redimensiona, nós estamos dobrando o tamanho. É muito parecido com as potências de 2. Portanto, o processo reverso, a quantidade de operações que vamos precisar, vai ser cada vez menor e mais raro que a gente precisa. Por exemplo, na primeira vez nós temos 2 elementos. Precisamos pedir para redimensionar quando completa 2 e ficamos com 4. Porém, a gente só vai pedir quando chegar em 4. Quando chegar em 4, a gente pede quando completar 8, depois quando completar 16, depois 32, 64, 128 e assim por diante. Ou seja, vai chegar uma hora que o espaço que a gente vai precisar ocupar para precisar de um redimensionamento vai ser muito grande e a gente não vai estar necessitando fazer isso com tanta frequência, e por isso esse algoritmo ele é considerado como um tempo constante. Porque se você dividir a quantidade de vezes que ele faz a chamada por todas as adições que ele fez, todas as operações, você vai chegar na conclusão de que ele está fazendo cerca de 2 operações para cada inserção que ele fez. Ao contrário do outro, de antes, que a gente fazia exatamente N operações para cada inserção. Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é entender como funciona após o redimensionamento. Após redimensionar disso para isso, se for uma stack, é claro que não vai ter muita dificuldade. Mas e se a gente estiver representando uma estrutura de dados como uma fila, em que todos os elementos podem estar perdidos e jogados aqui dentro? É simples. Se é uma fila, vamos dizer que esse aqui é o primeiro elemento. Eu sei que ele é o primeiro elemento. Então, a única coisa que eu preciso fazer é escrever em ordem. E esse aqui, por consequência, seria o último. Se esse elemento for o primeiro e esse for o último, basta escrever os elementos na ordem.
Pode parecer muito complicado, porque nós somos seres humanos, então pode não fazer muito sentido, mas pense que não é complicado. Na verdade, o que está acontecendo é que a sua estrutura sozinha está conseguindo resolver esse problema. A única coisa que você vai pedir é pegar o primeiro e jogar no primeiro, pegar o segundo e jogar no segundo, pegar o terceiro e jogar no terceiro, e o quarto no quarto, e assim por diante, sucessivamente. Isso vai funcionar para todas as estruturas de array, elas vão ser muito similares. Agora, vamos falar sobre a heap. Eu não vou detalhar completamente o funcionamento de uma heap, mas eu vou tentar trazer o mais próximo possível que eu consegui explicar dentro desse pequeno curso. Pense que aqui nós temos uma linha com um array com vários números. E esse array ele pode ser representado dessa forma aqui como uma árvore. Essa técnica, já muito antiga, chamada de eight-nazer, basicamente vai pegar os elementos e vai movê-los de uma forma que você vai conseguir facilmente encontrar a sua árvore. Dessa forma aqui. Basta pensar que o primeiro elemento vai ser o pai de todos. O segundo elemento vai ser o filho esquerdo dele. E o terceiro elemento vai ser o filho direito dele. Sempre formando uma árvore binária. E dessa forma, a gente consegue ter uma representação da heap, que é uma árvore, de uma certa forma. Mas essa árvore, ela não está representando a árvore diretamente. Geralmente, ela é utilizada como uma fila de prioridade. Por quê? Porque a heap, ela consegue ser muito boa nisso. Suponha, por exemplo, que eu troque esse valor desse 6. E eu escreva aqui o valor 1,2, por exemplo. Ou até o próprio 1 mesmo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse elemento ele vai trocar de lugar. Esse elemento ele vai trocar de lugar com esse elemento de cá, porque ele é menor. Por ele ser menor, então ele deve ir para cima. Esse elemento de cá, ele é maior do que o seu pai, portanto, ele ficará no lugar que ele está. Esse elemento daqui, ele é maior que o seu pai, então ele ficará também no lugar onde ele está. E assim a gente fez a inserção. Perceba que, com poucas comparações, eu consegui inserir esse elemento. E essa estrutura ela é muito interessante porque ela é auto-organizável. E além disso, ela é muito previsível. Aproximando aqui, existe um padrão em que a gente consegue navegar dentro dessa estrutura, que eu vou mostrar agora. Primeiramente, se a gente quiser encontrar o filho esquerdo, a gente deve multiplicar por 2 e depois somar 1. Então vamos testar para ver se isso é verdade. A gente tem 0, multiplica por 2, dá 0. Se a gente somar 1, a gente tem o elemento 1. É verdade. O filho esquerdo do 0 é o 1. Está corretíssimo. Deixa eu retornar aqui a estrutura para o original. Pronto. Isso é verdade. Se a gente quiser o filho esquerdo do 1, seria o 3, não é mesmo? Vamos multiplicar por 2 e somar 1. O que teríamos? A posição 3. E é verdade. A mesma coisa se repete se a gente procurar no 4, por exemplo. Quem seria o filho do 4? O 4 não tem um filho direto. Mas a gente saberia que ele estaria na posição 4 vezes 2, ou seja, 8 mais 1, na posição 9. Isso significa que se expandirmos esse array por mais um pouco e ter outros elementos entrando, o elemento que estiver exatamente nessa posição de cá, que é a posição número 9, vai ser
o filho, né, esquerdo do número 4. A mesma coisa pode ser feita para prever a posição exata de qualquer um dos filhos esquerdos. Isso funciona com o direito de uma maneira similar. Porém, em vez de fazer a multiplicação do índice que a gente está, a gente vai somar esse índice mais 1 e multiplicar por 2. Ou seja, 0 mais 1, 1. Multiplica por 2, temos o filho direito. 2 mais 1, 3. Multiplica por 2, temos o filho direito também. E se quisermos o pai, o que fazemos? Nós vamos pegar o índice, subtrair 1 e dividir por 2. Como assim? Se eu tiver o elemento 3, vou subtrair 1, vai ficar 2 e dividir por 2. Vamos ter o resultado 1. E é verdade, o 3 ele é filho do 1. Assim como o 4, se fizermos essa divisão, vamos chegar também ao valor 1, 1,5. Mas como aqui nós não aceitamos valores quebrados, o valor 1 será o pai do valor 4. Então, dessa forma, nós conseguimos, de uma maneira muito previsível, encontrar onde está o pai de quem. Mais ou menos dessa forma aqui. Nós temos aqui o pai, e esse daqui vai olhar para esse cara aqui, e esse daqui olha para esse cara aqui e esse cara aqui. Perceba que se você olhar em cima, é exatamente o que está acontecendo. E essa foi a estrutura HIP. É uma estrutura auto-organizável, tem muito mais coisa para se falar sobre a HIP. Isso não é todo um encerramento a respeito, mas pense isso apenas como uma degustação a respeito do que arrays são capazes de fazer.